Olá, pessoal. Estamos aqui hoje na gravação do terceiro episódio do programa Marmocast, um programa idealizado da Marmobras com a Roma News, comemorando nossos 50 anos. E hoje aqui estamos recebendo dois grandes nomes da arquitetura paraense, o arquiteto Helder Coelho e a arquiteta Niara Coutinho. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, vai ser um bate-papo mesmo bem à vontade e que possa realmente ser gratificante para quem está nos assistindo, aprender um pouquinho, ajudar os clientes a pensarem como vocês idealizam o projeto de vocês. E eu queria começar com uma pergunta para os dois, a mesma pergunta, que é exatamente o nosso objetivo principal, que é a satisfação dos nossos clientes, nós como fornecedores e vocês como grande arquiteto dessa grande construção que é deixar o cliente de vocês, que é o mesmo nosso, satisfeito. Para isso precisa de um monte de coisas, né? Vocês precisam com certeza estudar o cliente, entender a necessidade do cliente para poder chegar no final e ele ficar satisfeito, tanto em projetos comerciais como em projetos residenciais. E aí eu queria começar, Niara, conta um pouquinho para a gente como é que você consegue, você já está há 12 anos no mercado como arquiteta, como é que você consegue ter destaque no mercado e atendendo com satisfação os teus clientes, porque o nosso objetivo principal é esse, né? A gente queria te escutar um pouquinho, qual é a tua dica, qual é a tua, até para quem está começando na arquitetura, o que é que você foca na hora que você pega um cliente e começa a trabalhar esse cliente? Eu acho que é isso. O principal é a gente fazer a leitura correta da necessidade, do que o cliente está precisando, porque às vezes o cliente vem e ele nem sabe o que ele quer. E, na verdade, ele vem pedindo algo e quando a gente vê, não é o que ele precisa, na verdade. Então, eu acho que é muito feeling também, da gente conseguir captar tudo que a gente puder numa conversa inicial para poder elaborar um projeto de acordo com essas necessidades e deixando o projeto também com a essência do cliente, porque eu acho que a gente também tem que ter esse cuidado, né? Colocar no projeto a cara do cliente, não só o que nós julgamos ser o melhor e o mais belo no momento, porque Claro. as coisas vão mudando sempre, né? Com certeza. E você, Helder, seja bem-vindo aqui. O que é que você pensa na hora que você pega o teu cliente? Me conta. Pois é, Isa, é um prazer muito grande participar desse podcast. Eu acho que é uma ideia fantástica. Parabéns pela tua atitude, né? De trazer dois profissionais, a minha colega que está aqui presente. Olha, Isa, durante assim a minha experiência já de mercado aí, a gente vê que o mercado evoluiu muito. E uma das coisas que evoluiu foi o fato do cliente ser mais exigente, né? Então isso aí implica no sentido de que você tem que ter mais experiência hoje para agregar valores para o projeto. E quando você vai ser colocado de frente a um cliente que está te colocando um projeto, você tem que ter toda uma habilidade. Eu acho uma grande diferença e muitos profissionais às vezes não sabem diferenciar isso. Quando um cliente é para uma área comercial, é muito diferente de uma área residencial. Por exemplo? Vários fatores. Por exemplo, a área comercial é muito agressiva no sentido de que quando o cliente te pede um projeto para uma área comercial, ela está pensando em ganhar dinheiro. Então, ela está pensando em criar algum prédio, alguma área de comércio, mas naquele momento que ela te pede um projeto, você tem que ter muito mais além do que aquilo. Eu tenho a responsabilidade, às vezes, como eu já fiz vários... já viajei muito, eu sei como é que funciona o mercado. Então, às vezes, aquele projeto que ele está lhe pedindo não é para aquele lugar. Ou então, o projeto não é viável para ele. Então, eu tenho como arquiteto que orientar. E, às vezes, eu prefiro nem fechar esse tal projeto e não ganhar o dinheiro do cliente para deixar ele numa sensação de que aquilo ali vai ser um problema para ele administrar. Muita gente faz e acaba, um mês ou 2 meses depois, acaba fechando aquilo ali, porque não era o projeto ideal para ele. Então, até isso, o arquiteto tem a obrigação de pensar e planejar e ver o que vai acontecer lá na frente com esse projeto. Então, a minha responsabilidade passa ser maior nesse sentido. Então, eu tenho exemplos que a gente vai citar depois, a gente vai apresentar no decorrer da nossa entrevista. Eu vou citar exemplos claríssimos disso, Taizan. E às vezes o cliente te pede uma coisa e se você não tiver habilidade que aquele prédio, aquele projeto vai gerar um lucro ou muito mais para o cliente, aí talvez
ele não consiga enxergar isso, mas você, como profissional, você pode colocar naquele ponto, daquele projeto, algo que vai surpreender. E é isso que faz a diferença. Já na área residencial, é também muito diferente, porque você estava lidando, principalmente se for um casal, e se tiver filhos, então, cada um tem uma mensagem diferente, cada um tem uma ideia diferente. Então, você agregar aquilo para um projeto só é muito complicado. Então, também tive que trocar algumas experiências que eu quero contar alguns fatos que ocorreram com alguns clientes meus, que os dois, o casal queria um estilo, e a esposa queria um estilo e o esposo queria outro. Eu acabei fazendo 3 projetos. E aí que está a diferença. Qual foi que foi aprovado? Exatamente. Que a mulher queria? Não, pelo contrário. Olha que interessante, Zan. Porque cada um tinha estilo. O cliente que me contratou, na verdade, tem isso, né? Às vezes foi ele que me contratou, não foi a esposa, foi o marido. E ele, como era um empresário da grande sociedade, disse assim, olha, eu quero uma casa assim, assim, moderna e high-tech. Eu disse, olha, beleza, tá ótimo, vamos trabalhar o projeto. Mas aí, quando foi para a reunião com a esposa, para colocar o programa de necessidade, ela veio e disse assim, não, eu quero uma casa extremamente clássica. Colonial, o meu estilo é esse, começou a mostrar foto, eu digo, meu Deus. E aí? E ele queria uma casa high-tech, eu estou te pagando. Eu quero que você faça exatamente como eu quero, é o meu estilo. Aí eu fui para casa, fui para o meu escritório e comecei a pensar no projeto. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E como eu tenho uma tática totalmente diferente, por exemplo, eu não costumo assinar contrato com o meu cliente. É outra coisa fantástica, né? Para mim, né? E eu desenvolvi essa ideia. Então, eu não assino contrato com ninguém. Eu primeiro crio aquela sensação e eu crio o projeto, desenvolvo a ideia e vou levar para o cliente antes de assinar contrato. E aí que tem o grande diferencial, né? E eu fiz esse projeto, olha que interessante. Eu apresentei, quando eu fui apresentar, olha a surpresa. Tava o casal de novo, eu cheguei primeiro com o projeto dele, que ele estava me contratando, mostrei o projeto dele. Quando ele viu aquilo, ele ficou surpreso e assim, achou fantástico. E começou a encarnar na esposa. Olha, tá vendo? O meu projeto ele fez do jeito que eu queria, maravilhoso. E ela ficou triste, revoltada, chateada. Disse, mas eu não queria isso, eu não quero essa casa assim. Não é essa casa que eu quero morar, eu não vou morar contigo. Eu disse, tudo bem, eu tenho a solução. Eu disse, qual é? Está aqui o seu projeto. Aí entreguei o projeto que ela queria, que ela imaginava, também maravilhosa. Era uma casa linda, contextual, do jeito que ela queria, clássica. Os dois ficaram brigando entre si lá. E eu deixei eles brigarem, porque eu acho que é aí que está o negócio. Quando eles terminaram a confusão, eu disse, agora eu posso apresentar o projeto que vocês sonham em morar, porque eu tenho que fazer isso. Eu acho que o arquiteto tem essa intervenção, né? De chegar ali, porque a gente tem que usar psicologia. Eu fiz o terceiro projeto. Quando eu apresentei o terceiro projeto, estava o quê? Estava a somatória dos 2 estilos. Eu consegui juntar. Agradar os dois. Os dois. E aí foi fantástico. Quando eles viram aquele projeto, ficaram maravilhosos. Tanto prova, que esse é uma casa num condomínio que eu fiz, essa casa me trouxe tanto benefício que eu acabei fazendo mais de 20 casas dentro desse condomínio. Para você tira como é bom você ter esse peso hoje na arquitetura. Por isso que foi muito importante a sua pergunta, que às vezes o cliente ele tá pedindo uma coisa para ti, mas não é o que ele quer na realidade. Claro. Ele quer te provocar, ele quer te... Aliás, o arquiteto ele tem que ter essa coisa de surpreender. E isso para mim é fundamental. Na minha experiência que eu já tenho hoje, é de você sempre surpreender. E depois a gente vai trocar algumas ideias de projetos comerciais surpreendentes em relação a isso aí. Do fato do cliente pedir uma coisa e você projetar outra para ele. E existe da parte de vocês dois, assim, uma tendência de querer gostar mais de projeto comercial ou de residencial, Niara? Existe. Assim, a gente tem vários amigos arquitetos que se especializam em um segmento. Residencial, por exemplo. Por exemplo, só residencial. Eu gosto muito de projetos comerciais também. Sim. Mas isso não significa que eu também não curta tanto o residencial. Claro. Mas assim, um exemplo, a minha sócia, a Daniele, ela gosta mais de residencial. Sim. Entendeu? Entendi. Então, só que aí, quando a gente começou a trabalhar juntas, ela começou a curtir mais o comercial também. Entendi. Porque eu adoro isso. No projeto comercial, a gente consegue surpreender mais, né? A gente consegue colocar mais... Na minha visão, eu acho que é mais difícil o comercial. Mas com certeza. Porque você não só tem que agradar o dono da empresa, ou os sócios, Sim. mas você tem que fazer ele ganhar dinheiro. Sim. Porque senão ele não vai ficar satisfeito, vai acontecer o que tu falaste. Exatamente. O cara vai abrir uma loja, um bar, um restaurante e vai fechar porque o projeto foi mal executado sem pensar no cliente. Né? Exatamente. E foi o que o Helder falou, que para mim, eu acho que é o principal na arquitetura, a gente conseguir fazer essa leitura dos clientes, né? Eu acho que é com certeza. O diferencial, na verdade, da gente ter aquele momento e já conseguir fazer a leitura. O que te levou, Niara, para ser arquiteta? Meu pai. Teu pai? Ele... A tua inspiração foi o motivo que te levou para a arquitetura. Muito. Ele sempre foi muito amigo do Aurélio, Sim. né? E eu sempre estava com eles e com os dois. E sempre eles estavam conversando, trocando figurinha nesse sentido. Sim.
e os meus pais tinham lojas. Sim. E sempre a gente acompanhava a execução de execução lojas. das obras deles, das lojas. E assim, foi algo tão natural que eu Foi não... fluindo e tu entraste. Foi. Eu entrei Sim, e me apaixonei. claro. A gente tem que fazer com paixão, né, Elber? Exatamente. O que a gente trabalhar, a gente tem que fazer com amor, com paixão, senão não sai bem feito. E tu, como é que foste ser arquiteto? Eu já sei como foi, mas eu queria que o pessoal soubesse, que eu acho que é uma curiosidade, né? Na realidade, a minha infância foi interessante, né? Eu talvez muito não conheço, mas eu nasci numa cidade chamada Belterra. E Belterra ela foi fundada em função do ciclo da borracha naquela época. Então, quem praticamente construiu a cidade foi o Henry Ford, né? Que era dono da Ford. E ele precisava da borracha para o ciclo, tal, do pneu e tudo mais, enfim. Então, criou-se aquela cidade. A minha mãe foi transferida para lá, meu pai, para ela coordenar as escolas. E nós nascemos nessa cidade. E, para minha surpresa, claro, evidente, a minha criação foi toda dentro daquela comunidade ali, e era como se estivesse dentro dos Estados Unidos, que é uma cidade muito bonita, uma cidade projetada. E eu fiquei encantado com a arquitetura. Então, aquilo me prendeu muito a isso, entendeu? E eu fiquei focado naquilo. Então, desde pequeno, eu já começava a rabiscar. Tanto que até hoje, todos os meus projetos eu desenho e faço na mão. E depois que eu passo para a produção do meu escritório. Mas é incrível a infância que eu tive, então aquilo me retratou muito. Eu consegui imaginar lá na frente. Pô, eu nasci numa cidade tão pequena, mas ali me inspirou muito. Se você for lá, hoje ela é tombada pela Unesco, né? E continua lá a cidade muito viva, né? E é linda a cidade. Então aquilo me projetou muito para a arquitetura. Eu fiquei desde pequeno, assim, criando aquela expectativa, né? De um dia ser um grande profissional. E quando eu visitei os Estados Unidos, eu me encantei, porque eu via a minha cidade lá onde eu nasci, né? No Brasil, um pedaço dos Estados Unidos ali, entendeu? Então aquilo me encantou muito. E também depois um tio meu, que ele era, naquela época, nem era engenheiro, mas ele trabalhava, fazia aqueles projetos no nanquim ainda, então aquilo ali também me encantou muito. E eu acabei indo para essa área, né? Sim, sim. E vocês têm, assim, algum projeto que tenha sido o maior desafio da profissão de vocês, Niara? Qual foi? Teve algum que você disse, não, esse aqui vai ser complicado eu executar? Teve? Assim, um projeto que foi bem desafiador, assim, apesar da gente ter ficado apaixonado com o que os clientes queriam, mas que foi difícil a gente conseguir colocar tudo que eles pediram no ambiente de forma harmônica, né? Foi o Amar, que Sim. é um restaurante, mas eles queriam dar ênfase à culinária, que um dos donos foi chefe até em Barcelona, que é alguém que tem peso, né? Sim. E o outro sócio, ele é médico, mas ele curte à noite. Então, eram duas pessoas completamente diferentes que queriam primeiro não queriam balada. Aí no meio do caminho já queriam uma baladinha. Aí ficaram, não, mas a gente não quer isso, a gente quer dar ênfase só aos drinks. Só que aí foi muito bacana, porque nós quatro, eu, a Dani e os dois sócios, sentamos e fizemos juntos, assim, sabe? A gente foi dando ideias, foi dando palpites. Eles já sabiam como eles queriam se sentir no ambiente. Então, isso foi muito legal. Sim. Porque eles diziam já que eles não queriam ter um clima como se estivesse em Belém. Eles queriam se sentir como uma fuga, Sim, entendeu? Então, claro. tudo que eles direcionaram a gente foi conseguindo adaptar. E deu certo, né? E deu super Porque certo. é um sucesso. Já tem o quê? 6 meses? Já tem 6 meses. E assim, agora eles começaram a abrir para o almoço, porque no início era só à noite, né? Sim. Mas desde quarta-feira, que é quando eles começam a abrir, é lotado. Tá certo. E você, Elder, a gente sabe que tu tem uma experiência grande, né? Aliás, a gente está com 2 grandes gerações aqui de arquiteto. O Elder já tem 30 anos de experiência, né? E eu lembro que tu fizeste muitos projetos assim, grandes no Pará. Ribeira Atalaia, lá em Salinas, as concessionárias que tu fizeste, estou quase, sei lá, umas 5 ou 6 marcas, Citroën, Kia, também fizeste o Pizza Hut, né? Que serviu até de projeto para o Brasil todo. E eu sempre digo, sabe, Elder Niara, que a arquitetura paraense, ela não deixa nada a desejar
para os arquitetos de fora, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, seja de onde for. A gente conhece, porque a gente se relaciona com eles lá fora, e a gente enxerga os daqui. Então a gente sabe, a gente tem essa consciência, e é importante que o público saiba disso, e também saiba a importância, que depois outro tema que eu acho que é importante a gente abordar, que é a importância de contratar o arquiteto. Porque tem muita gente que pensa assim, não, o arquiteto não é importante, a gente contrata uma pessoa, um estagiário, ou um estudante de arquitetura, de design, ou um engenheiro, e vou tocar a minha obra. Só que ele não sabe, acha que vai gastar muito, mas eu sei que, na verdade, ele vai gastar muito menos, porque vocês vão deixar com que ele evite erros e que ele não enxerga, que ele não tem experiência, e também o engenheiro não enxerga, porque o engenheiro constrói. Exatamente. Né? Até tu és também construtor, né? Tu constrói as tuas obras, né, Helder? Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência nesses projetos corporativos, que foram vários, para a gente poder ter um panorama dos teus trabalhos. É engraçado, foi um desafio muito grande. Perguntaste qual foi o maior desafio, né? E esse foi uma coisa assim fantástica. Já faz praticamente 18 anos isso. Então você vê, 18 anos atrás não é fácil você conquistar o que eu conquistei ali naquele momento. Então, na época que a Pizza estava tentando entrar em Belém, e era uma marca muito grande, muito agressiva, então ela queria entrar em Belém. E os grandes empresários queriam essa marca. E ela não dá a marca assim para qualquer pessoa. Ela tem que ter a pessoa que tenha foco. E quando descobriram que o meu franqueado, ele era McDonald's, e ele saiu da McDonald's, a rede, ele teve um processo muito grande no Brasil, ele simplesmente não quis mais tocar a McDonald's no Pará. E aí a Pizza descobriu que esse meu franqueado estava ali disponível para isso. Então chamaram para uma reunião em São Paulo e queriam que ele fosse o franqueado da Pizza Hut. Ele disse, olha, tudo bem, eu topo. Mas eu só tenho um grande problema, eu tenho que trazer o meu arquiteto. Se não for ele, o autor do projeto, eu não quero a franquia. Aí argumentar, mas por quê? Não, porque o perfil da Pizza Hut que vocês têm no Brasil não é o que vai vender lá em Belém. Mas então não tem como, porque a gente tem os arquitetos já homologados, só tem 2 no Brasil, eles são homologados pela Pizza Hut, então ele não vai poder fazer o projeto. Aí o Jânio, então tudo bem, eu estou fora, não quero. Aí o Jânio voltou para Belém, e uma semana depois, a surpresa, eles mandaram uma notificação para ele, dizendo que eles queriam conversar de novo com ele, para levar o arquiteto, que era no caso eu, para uma reunião em São Paulo. Quando nós chegamos lá, eles surpreenderam, disseram, olha, a gente topa fazer com o teu arquiteto, desde que ele não apareça. Que ele passe pelo treinamento com a nossa arquiteta, que ou São Paulo ou Curitiba, e ele pode fazer esse treinamento, porque é muito complicado, ele vai ter que, imagina, pegar todos aqueles processos que tem no projeto, você sabe que uma marca grande, ainda mais uma franquia americana, né? Então, aí eu fui para Curitiba com ela, e conversei, ela me deu um book gigantesco, né? De mais de 1000 páginas já para você. Normas, procedimentos, tudo. Chama-se ícones, né? E tudo mais, você obedecer aquilo ali. E como arquiteto, você diz, aqui no Pará tem pessoas maravilhosas, e eu fui estudar aquilo ali, foi um grande desafio na minha vida. Quando eu peguei aquele projeto, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Agora já aceitaram o que a gente faz, e eu fiz o projeto. A Pizza Hut de Belém, quando inaugurou, foi um negócio fantástico, porque a gente criou algumas áreas que não existiam realmente dentro da Pizza Hut. Então a gente conseguiu fazer um projeto diferenciado no Brasil inteiro. E quando ela inaugurou, olha a surpresa, aí veio o diretor comercial, que é americano, ele veio para a inauguração, que era a primeira Pizza Hut na Amazônia. Então ela tinha um marco muito grande no Brasil e no mundo, né? Então, olha, vai ter uma Pizza Hut na Amazônia. Aí veio esse diretor comercial, que era um cara muito importante, ele ficou deslumbrado com a Pizza Hut em Belém. Mas olha o que aconteceu. Eles não podiam saber, porque quem assinou o projeto foi a arquiteta de Curitiba, né? Que era homologado. E ele voltou para os Estados Unidos. Só que ele ficou tão encantado com a loja, e aí começou a surtir o efeito dominó, porque a loja começou a faturar, foi o maior faturamento do Brasil, não sei se vocês lembram disso, que inaugurou, que era de perto da DOCA, e era quase de esquina, né, com o Antônio Barreto. Lembro, e era um projeto espetacular. E o que aconteceu? As outras lojas começaram a cobrar da franquia. Mas como é que esse cara fez? Acabou de fazer uma loja na Amazônia, uma cidade que nem é tão grande assim, e está tendo o maior sucesso. O que aconteceu lá com essa Pizza Hut? Qual foi a inovação que teve lá, né? Se surpreenderam. Aí foram descobrir que o projeto era inovador. Mas como? A nossa não era aprovada dessa forma. Não, tal. Aí discutiram tanto que chegou lá de novo no ouvido dos americanos. E, para surpresa deles, olha, descobriram que a arquiteta, ela teve que falar a verdade, só que não foi eu que fiz. Foi um arquiteto lá de Belém que fez essa proeza aí. E, para surpresa do meu cliente, que foi aí o Marco, né? Chegou um e-mail para ele, na empresa dele, disse, olha, você está nos causando um grande problema. Ou seja, todos os franqueados do Brasil estão querendo conhecer a tua loja, eles querem fazer esse projeto igual. Porque está bombando, está bombando. Tá vendendo, né? E aí, qual foi a surpresa? Aí veio também junto nesse meio
nós queremos que o teu arquiteto venha passar por um treinamento para ver se ele vai ser homologado no Brasil. Nós vamos passar por uma reforma tão grande na Pizza Hut agora, e nós chamamos 50 arquitetos do mundo inteiro. E aí, olha que maravilha, eu não falava inglês, eu não tinha passaporte, não tinha viajado do país, foi uma grande oportunidade para mim. Então foi um grande desafio. E o treinamento seria todo em inglês, imagina. E aí eu fui para o Panamá, tivemos passaporte, então aquela correria. E eu fui. A grande surpresa foi que dos 50, apenas alguns foram aprovados e eu fui o grande premiado nessa história, que eu acabei sendo aprovado. E foi fantástico isso para mim, porque me trouxe uma grande experiência no mercado. Experiência e visibilidade também grande, exatamente. Né? Porque é uma marca forte no mundo todo. E a gente até tem algumas imagens aí que eu queria mostrar, de algumas pizzas que eu fiz no Brasil, que foi um sucesso até hoje, né? E todas as que eu fiz foram premiadas, né? Então foi interessante esse processo. Não, eu não sabia dessa história em detalhes. Eu lembro na época que teve o comentário, né? Sim. Mas realmente parabéns, porque isso é desafiador, realmente. É um grande desafio te convidar para fazer um projeto, né? Em uma rede para receber um treinamento todo em inglês, né? E conseguir passar isso para eles lá de que realmente vai dar certo, é muito difícil. Agora, Izan, qual foi a grande vantagem minha lá? Aí a surpresa de novo. O treinamento, eles jogavam na nossa prancheta lá um imã e vinha tipo um quebra-cabeça. Então você tinha que montar, não precisava desenhar nada, né? Era só montar. Você tinha que montar a loja. Tanto fachada como a parte interna, o layout, cozinha, porque ela é muito detalhada, né? Sim. Então, ali você tinha que montar aquele case ali todinho. Então, como era um imã, e eu fazia o quê? Projeto na mão. Então, para mim, foi muito mais prático para quem já mexia muito em computador. Sim. Porque era uma coisa mais prática do que na parte de você ter que passar por dentro de um processo de computador. E ali eu me dei bem por causa disso. Então, eu fui fazendo, dentro da experiência que eu já tinha com a que eu fiz em Belém, foi um sucesso. Então, foi uma surpresa para eles, que eles mudaram até o conceito da Pizza Hut, né? Sim. E fizeram do nosso projeto. Então, isso mexeu com a marca. Então, isso para mim foi uma grande surpresa, né? Um desafio maior para mim na arquitetura foi esse. Sim. Além dos outros projetos também que eu tive. Cada projeto, viu, Izan? Ele é um desafio. Não importa o tamanho dele, ele vai ser um desafio para o arquiteto. Porque ele tem que agradar, ele tem que fazer com que aquilo ali... Podem ser 2 apartamentos no mesmo prédio. Exatamente. Cada projeto olha, aí é tem algumas único. imagens. Olha, essa aqui, a Pizza Hut, foi outra surpresa. Ó. Essa foi na Beira-Mar, em João Pessoa. Aí foi tão fantástico, Izan, esse projeto também, que o dono do shopping me contratou para me reformar o shopping todinho. Olha ele lá. gostou tanto do meu trabalho. Puxando a outra, uma né? coisa puxando a outra. Então ele ficou. O dono do Meg Shop aí, até as placas, as coisas, tudo que eu fiz foi aqui em Belém. Olha que interessante. Então, essa foi todo um processo novo, isso aí foi a nova cara que a gente começou a dar, chama-se restaurante, que antigamente Mas não era. Mas o primeiro projeto foi em Belém. O primeiro projeto foi a de Belém. Aí depois eu arrebentei no Brasil inteiro, né? Fazendo eu ali. ia pra lá ficar na fila, depois do colégio, juro. Quando na Pizza Hut aqui de Belém. Eu ainda estava estudando. Exatamente. Você lembra que tinha área para fumante, área para criança, então área para criança. E criança, exatamente, naquela época podia. Isso. Né? Tinha para brinquedo, então mudou a cara, porque o que acontece? Era 500 metros quadrados. Desses 500 metros quadrados você tinha que fazer a Pizza Hut. Nós conseguimos inovar. Então foi completamente inovador o projeto. E aí todas as marcas, todos os franqueados começaram a me chamar. Como eu era homologado ali, então essa de Fortaleza foi maravilhosa. Aí a parte interna dela, olha lá, já foi com um novo ícone, isso aí era um negócio fantástico para a gente trabalhar. Chama-se ícone, né? A questão de acústica, a mobília. Ícone, tudo foi. O que é? Os ícones são algumas coisas que você é obrigado a colocar. Certo. Então, aquele painel, por exemplo, ali no fundo, eu era obrigado a ter dentro da loja. Como não o teto de madeira também. O teto de madeira. Então, algumas coisas eu tinha que pontuar, não podia mexer. Então, tinha que ter a logomarca, o posicionamento, algumas coisas. Então, era interessante isso, né? Mas algumas coisas eu podia inovar. Olha, a parte interna, né? Esse daí é a Pizza de Fortaleza. Ó, a Beira-Mar João Pessoa, foi aquela... E ela tem uma lona gigantesca. Essa é maior, né? Essa é maior grande que a outra, também. de Fortaleza, né? Ela chega a ser maior porque ela tem praticamente um espaço muito grande. Ela tem um lounge aqui fora maravilhoso, né? Dá pra ver. Então, ela é toda integrada. E, depois, como eu te falei, surtiu um grande problema aí, porque eu tive que refazer todo o projeto do shopping. Porque ela veio, ela impacta, né? A Pizza ela impactou no shopping. Ela impactou no shopping. Ela trouxe um retorno muito grande. A Beira-Mar, isso é lindo, que tem uma vista aqui, vê? Tem uma vista panorâmica aí que vai mostrar, olha, de longe. Né? Aí à noite, né? Aquela placa lá do veleiro, eu que criei, ó. Então, como ela era no mar, olha essa vista. A estrutura tensionada é maravilhosa. A estrutura tensionada. Essa foi a Pizza Hut de lá. Essa também, a vista interna e externa, olha como ela era grande. Isso naquela época, né? Isso aí já, essa Pizza Hut tem o quê? Uns 8 anos, mais ou menos, por aí. Sim, então, olha que lindo. Olha essa visão aí, essa. Né? É a mesma? Essa é de Fortaleza, essa é de João Pessoa. Linda. Entendeu? Então, é muito interessante. Olha os boots, chama-se boots, né? Olha esses ambientes que eu criei na época, né? Então, você também tinha esses ícones que você podia usar. Ou ele assim, olha, quadrado, eu preferia usar esse estilo, que ele acomoda mais, ele fica mais aconchegante.
Isso Super arrebentava, atual né? ainda, né? Era o primeiro espaço que a pessoa procurava quando entrava na loja. Era uma briga para entrar nos boutiques, né? Era famoso. Tem várias capitais no Brasil que eu acabei fazendo. Então isso me projetou muito para fora, né? Não, sem dúvida nenhuma, um grande desafio. Um grande Né? desafio. E trabalhar com uma marca dessa não é fácil, né? Com certeza. Não, com certeza. Com certeza. E isso é importante. Por isso que eu digo, o arquiteto ele não pode só focar naquilo que ele vem para ele. Quando o cliente pede um projeto, saibam disso. Você tem que impactar, você tem que surpreender. Se você não fizer isso, você vai continuar na mesma. Entra na Mais mesmice, né? Na mesmice. Ele é igual a ela, o outro é igual, tudo igual. Exatamente. Verdade. Realmente. E é um desafio, porque a partir do momento que você acrescenta no projeto uma novidade, o cara olha aquilo como uma... Será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Exatamente. Tem aquela coisa. Esse é outro desafio, esse foi outro projeto. Né? Aí, Então, aí onde é? Esse projeto é o seguinte, a igreja, a Catedral da Família, então foi um grande desafio, porque nós fizemos o primeiro projeto para 2.500 pessoas, e depois, para surpresa, a igreja não dava mais, e nós tivemos que construir um prédio por cima dele, sem demolir. E nós fizemos para 8, você conheceu. Inclusive, nós compramos muita coisa lá. Foi comprado. E olha que interessante, eu tive que fazer um projeto em cima da outra e sem demolir. Na foi pandemia. Para quantas pessoas? Foi para 8.000 pessoas 8 a capacidade dela hoje. E aí gerou um grande problema, que não tinha mais onde estacionar. Os prédios que eu faço, eu sempre tento colocar algum paisagismo, alguma coisa assim. E foi quando aconteceu isso aí. Olha que interessante. O que menos você vê aí, o que menos você está vendo. Arena Catedral. Pois é, olha por quê. Porque o que você menos vê aí é um prédio garagem. Tá. O que eu fiz aí? Olha, a ideia. Tá foi aqui, surpreendente. Né? Exatamente, os carros estão ali dentro, você não percebe pelo efeito que eu dei no projeto. Sim. Dei uma maquiada. Nós temos uma grande, vai ser uma das maiores academias de Belém. Nós temos uma arena esportiva na cobertura. E embaixo um small shop. E tudo aí é um complexo. Ou seja, não é só mais um prédio garagem. Mas aí está pronto não, né? Não, está em obra. Nós começamos a obra agora, está na fundação. Mas olha que interessante. Um projeto que foi pedido para mim é o seguinte, só um prédio garagem. Só para colocar carro dentro. Então, a preocupação minha não era só fazer com que ele ficasse durante o dia bonito. Mas que à noite também ele tivesse. Noite também, claro. Então, olha aí, está impactando lindo. O bairro, né? Então, ainda isso mesmo. É lá no Guamá. Então, muita gente, porque o Guamá, por que essa igreja ali? Porque é exatamente isso, você tem que mexer com o bairro, né? Fazer com que aquele bairro... E essa igreja, ela tem um poder muito grande, ela está ajudando muito o bairro. A criminalidade ali despencou, porque ele tem uma ação social muito linda. Então, esse projeto também eu abracei. Esse projeto também é uma ação social minha que eu faço lá. Então, é um projeto que eu faço sem nenhum, assim, colocar como um arquiteto. Para mim, é colocar o meu talento e meu dom ali. Mas é uma dedicação total, então não tem custo para mim isso. É uma coisa assim que eu fiz. Essa catedral, né, tem uma peculiaridade. Você fazer uma ampliação dessa de 2.800 pessoas para 8.000 pessoas e conseguir manter a mesma qualidade, ela funcionando. Né? Exatamente, foi um desafio maior. Eu estive lá, eu me lembro que ela não parou. Não parou. E guardando a qualidade da obra no aspecto de acústica, que é importantíssimo, porque se não tiver acústica numa catedral, fica difícil. Você vai falar e as pessoas não vão escutar o que está falando. Então, isso é realmente... Você tocou num ponto fundamental para mim, Isa. A minha experiência também de arquiteto foi o seguinte. Quando eu entrei na faculdade, eu percebi que a faculdade não ia me trazer muito benefício, porque eu queria que eu já atuava um pouquinho, né? E algumas coisas eu já fazia. E eu percebi que o arquiteto que não entende de engenharia, ele não vai fazer, não tem poder de fazer esse tipo de projeto. É como uma colega falou, ou você vai trabalhar, focar numa área, vou fazer só residência, vou fazer só decoração, ou vou entrar no paisagismo. Porque você mexer com uma arquitetura dessa não é fácil. Você tem que ter habilidade demais com a parte de estrutura. E é o que eu tenho. Então, eu tenho, na época, em 1985, eu tranquei 2 anos, tranquei em 87 a faculdade, e fiquei 2 anos trabalhando de graça, em grandes obras, sem ganhar nada. Como arquiteto? Não, como arquiteto não, que eu nem era arquiteto, exatamente como estagiário. Então, foquei as obras. Aprendi com mestre de obra, aprendi com peão, com operário, ou seja... E isso aí me trouxe, lá atrás, uma experiência tremenda na arquitetura. Hoje, para você ter uma ideia, os engenheiros... Eu tenho 3 calculistas, porque nem todo mundo calcula aquilo que eu faço. Então, eu tenho que partir para um que vai me dar aquele... Outro. E isso é importante para um projeto como esse, é uma audácia. Você tem um vão livre de 50 metros sem nenhum pilar. Como é que você vai fazer isso? E eu faço. Eu vou conceber o projeto. Diz como, né? Exatamente. Aí eu já digo como passo. Até aqui para o calculista. Olha, eu quero assim. Outra coisa, todos os pilares meus, eu projeto. Se você entrar nessa catedral, olha que interessante. Vai aparecer uma imagem agora dessa nova. Olha que surpreendente. Quando você entra, olha aí que lindo. Você não vê um pilar aí. Eles estão gigantescos aí, mas você não vê aí nenhum. Para 3.000 pessoas? Isso? Essa é para 4.000 pessoas, essa é nova que eu estou fazendo. Então você percebe que você não vai ver um pilar aí, ó. E geralmente as pessoas colocam esses pilares. Aí fica um negócio horroroso. Nos meus projetos não existe isso aí. E aí vocês não entram em conflito, assim, Yara, por exemplo, em projetos que tu fazes e engenheiros, não, isso aqui não é possível, não, isso aqui não dá. Sempre tem, né? Sempre.
E aí, como é que Nunca vocês podem, contornam né? isso? Nunca pode fazer. Nunca pode. Como Aí, é que vocês contornam? pois é, o segredo está nesses, como eu te falei, eu tenho 3 engenheiros. Sim. Cada um tem uma habilidade comigo. Tem um que faz com proteção, olha, laje protendida. Nem todo calculista ainda tem essa habilidade de calcular a proteção, porque você elimina pilar, se faz vãos maiores. Então, esse tipo de projeto não é para qualquer Não. calculista. É a gente estudando mesmo e dizendo como. Porque não Tentando tem, forçar um pouquinho a barra para que ele ceda Sim. e atente Porque, para a assim, inovação, né? Hoje, a gente tem na mão, a gente vive com Com a informação. com uma informação que a gente já viu que tem. Nós fomos para Dubai, eu e o Helder, né? Exatamente. A gente vê o que pode ser feito, então a gente não se contenta, não volta de lá se contentando a fazer a mesmice. Se eles fizeram, a gente também pode fazer. Podemos Pode fazer fazer. até melhor, né? Melhor. Com Exatamente. certeza. Então é muito disso, eu acho também. A Com gente certeza. estudar, mostrar. Tipo, o Helder tem uma bagagem enorme na parte de engenharia, né? Sim, Eu, quando estagiei com o Aurélio, o escritório era arquitetura e engenharia. Saí da faculdade, eu executava a obra também. sim. Agora, a gente está focada só na parte de interiores, mas a gente tem empresas que a gente indica e que a gente trabalha e lida. Sempre Mas quando tu não fechas com o cliente a obra. Não executo mais. Não, né? Não, só E tu, projeto Helder, tu mesmo. executas? Aí o que aconteceu também com a minha experiência, Zé? Antigamente eu executava muita obra, sozinho. Eu pegava tudo, cliente, Contratava projeto. engenheiro? Não contratava Contratava ninguém, empreiteiro? eu mesmo tocava, contratava os empreiteiros. Eu também. Hoje não, hoje é mais tranquilo, né? Eu viajo muito, eu tenho Qualidade de vida muito projeto, também. qualidade de vida. O Sim. que eu fiz? Fiz as parcerias. Uhum. Então eu tenho meus parceiros de obra. Então eu tenho várias construtoras que trabalham para mim. Eu tenho meu cliente, olha, eu quero estar aqui, eu tenho esse aqui, indico isso aqui, então eu não trabalho só com uma. E hoje também eu faço parte de uma engenharia, de uma construtora que a gente vai falar muito disso aí, né? Tá. Que eu agora estou atuando muito em Salinas. E eu É faço isso que eu parte queria de falar uma também com construtora vocês agora sobre também, dois né? grandes mercados aqui no Pará, Uhum. para arquitetura, né? E de uma forma geral que a gente sabe que tem muita coisa acontecendo no estado todo, mas particularmente em Castanhal e em Salinas a coisa está bombando boom, de uma né? forma, um boom, né, em Salinas impressionante nos últimos 2 anos, que eu acho que o paraense começou a entender que Salinas não é só uma opção de julho Sim. para ele ir. É uma opção, com a pandemia ele aprendeu isso, né, de ele ter um lugar aqui próximo de Belém, a 3 horas, 2 horas e meia de carro, e que ele possa Começou a aproveitar valorizar. com lazer com a família, né, e ele enxergava de uma forma diferente. Então, eu acho que o boom de Salinas já aconteceu, né, com os resorts lá, tu fizeste o Privé da Atalaia lá, já tem o quê? Mais de 10 anos, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Olha lá. E Foi foi bagagem. todo Granito Marrobras, lembra? Granito Marmobras, a parceria é de Toda. longe, né, meu? Verdade, verdade. E- Aí eu queria também perguntar para vocês, porque é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo entendam a importância do arquiteto e a importância de o arquiteto escolher bem os seus parceiros. Uhum. Porque já aconteceu conosco de alguns profissionais procurarem empresas que não estão qualificadas para atender aquela obra do arquiteto e fazer besteira. E é claro, vocês quando indicam um fornecedor, vocês estão dando a chancela naquele fornecedor. Vocês estão dizendo, não, eu estou avalizando o cara é bom, fica tranquilo, o cara é sério, vai fazer do jeito que você fechar com ele. Como é que se trabalha essa parte, Nhara? Porque é uma preocupação sempre de nós, Sim. fornecedores, né? E também da clientela de uma forma geral, que às vezes o cliente não entende isso, ele quer ir pelo Sim. menor preço e acabou, se não quer ouvir o profissional, né? Mas é algo que a gente sempre fala. Sim. Não adianta ter um menor preço se você vai ter uma dor de cabeça enorme. Não adianta ter. Porque, assim, em obra, não adianta a gente dizer que a obra não vai ter problema nenhum. Toda obra vai ter Claro. alguns contratempos. Somos seres humanos Claro. erram e a gente depende de muita gente, né, para executar nosso projeto. Então, ainda mais assim, quando a gente gosta muito de inovar. Então, a maioria dos serviços são feitos pela primeira vez. Deixa vocês loucos também, Verdade, né? verdade. Vocês pedem um acabamento diferente no mármore. Cortes que a gente sabe o nível de dificuldade, que às vezes vocês dizem também pra gente que não dá pra Verdade. fazer, mas dá pra fazer. Verdade. Então, a gente tem que ter alguém que a gente possa confiar e que a gente saiba que se der algum problema, tem
Tem respaldo tem para responder. respaldo para responder, tem como dar esse suporte para o cliente, né? Claro, Porque o pós-venda é o que eu sempre digo, é muito mais importante do que a venda. com certeza. Né? É isso mesmo. Então, é acho que verdade, faz toda é a verdade. A gente diferença. sabe bem disso, que a gente está há 50 anos no mercado, né? E a gente já passou por muitas situações difíceis em obras, né? Às vezes o cliente não conseguiu entender o que o arquiteto queria e a gente tem que entrar para solucionar o problema, e o nosso objetivo tem que ser sempre o principal, é de deixar o cliente satisfeito, né, Elber? Essa parte de fornecedor é muito importante. Né? Olha, Isan, é por isso que eu não abro mão da Marmobras, né? Sim. Eu acho que a Marmobras, ela transmite isso. Não é à toa que eu participei contigo agora, obrigado até pela homenagem que você fez, para profissionais que acompanham vocês há muitos anos. Verdade. A Marmobras tem 50 anos de mercado. Sim. E nesses 50 anos, milhões de empresas quebraram. Claro. E se a Marmobras ela está até hoje atuando no mercado, não estou falando aqui porque você Sim. está nos entrevistando. É porque a Marmobras ela é uma empresa muito séria. Uma empresa que passou por vários processos já, claro, evidente, Claro. né? Como é normal no segmento. Mas eu lembro, Isan, quando a gente fez o Privé da Atalaia, eu te procurei, nós procuramos a Marmobras na época por causa disso. Porque a gente queria o segmento. O hotel ele não ia parar ali. Então nós queríamos um granito que tivesse uma cara de Praça Linas, que ele lembra um pouco ali da areia, do não sei o quê. Então a gente criou, lembra que a gente procurou isso. E vocês não forneceram um granito, que a gente teve um processo de ampliação depois, e a gente teve que ir lá depois e cadê? Olha, tá aqui o granito de novo. Então ela nos garantiu isso. Sim. Claro. E eu me orgulho tanto, Isan, porque olha que interessante. O balcão que eu desenvolvi na época do Privé, quem chega no Privé, claro que a gente está agora reformando todo o hotel está sendo todo quebrado, né? Porque já tem 20 e poucos anos. Então, onde ficou Mas já tinha reformado há uns 3 anos atrás, fizeste uma suíte grande lá, não foi? Exatamente. Com até piscina particular. Isso, mas foi só uma que a gente adaptou. Agora não, estamos tiramos os auditórios, com a pandemia mudou o conceito de hotelaria. Enfim, nós estamos fazendo agora apartamentos com piscina dentro, com detalhe de vidro, enfim. E nós compramos também lá com vocês. Sim. O que acontece? Eu quero dizer para ti que, para mim, uma surpresa muito grande, que naquela época, 20 anos atrás, eu bolei o balcão, e o balcão é um mármore que só vocês tinham. É um mármore verde, ele é maravilhoso. Qual foi a minha surpresa? O primeiro resort que foi feito em Salinas agora, esses resorts maravilhosos que surgiram lá, que também ajudou muito o boom do mercado lá, o mesmo granito, o mesmo mármore que eu usei, eles usaram. Interessante isso. Então, acho que alguém viu lá e disse, vamos procurar colocar isso. Então, a qualidade do Marmobras está lá de novo. Então, isso é importante. Você tem uma empresa que vai te dar o suporte, como a minha colega falou aqui. Não adianta te colocar um produto que essa empresa não vai te dar o pós-venda. E vocês sempre tiveram essa parceria com a gente. Vocês assinam, né? Assinam. À medida que tu estás indicando para um cliente teu a empresa, tu estás assinando e carimbando aquela empresa. Se der algum problema, assim como o contrário, né? Se tu não indicas para o cliente, ele quer fechar com outro, e aí? Deixas que ele feche. Sem dúvida. Mas tu colocas às claras os problemas que podem vir. É isso? Exatamente. A gente tem muita referência, né, Isan? Eu acho que um exemplo apenas que nos deixou há pouco tempo, né? O nosso amado, que infelizmente foi embora, mas o Paulo Chaves era uma referência pra gente. Sem dúvida. E ele fez o projeto acho que com o Aurélio também, né? Acho que ele participou da Estação das Docas. Foi. Quem foi que forneceu todo aquele piso da Ital, né? Foi nós, há 27 anos atrás. Então, aí eu te pergunto, vai lá hoje. O piso hoje. continua firme e forte. Que coisa pode não estar moderno, né? Porque o tamanho era pequeno que se usava, mas continua atual e continua um piso maravilhoso lá. E aí que eu digo, quase 30 anos. E aí que me orgulho de sempre ter essa parceria com vocês, porque eu acho que aí dá credibilidade para os projetos, né? Você vê, se tivesse feito um piso qualquer, como lá no Privé, até hoje está lá aquele granito maravilhoso. Então, eu acho que isso, sim, faz com que o nosso projeto tenha resultados legais. É verdade, é verdade. E custo de projeto? Como é que vocês pensam essa parte de custo? Porque tem cliente que se assusta, não, o cara vai cobrar caro. Eu sei a resposta que eu dou para meus clientes quando eles comentam isso. Só olha, presta atenção. Tu tens que olhar, primeiro, a experiência do arquiteto. Tu tens que olhar as obras que ele já fez, as amostras que ele já participou e ver se te agrada. Se te agradar, tu tens que sentar e compor o preço. É igual um profissional, um dentista. Eu quero aquele dentista. Ele cobrou mais caro que aquele outro, mas eu sei que esse eu tenho experiência, não vai dar problema e tal. É igual um profissional liberal qualquer, né? E mais ainda, vocês são profissionais que lidam com a satisfação de o cara morar bem, de o cara ter um ambiente de trabalho maravilhoso e que ganhe dinheiro. Então isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. A gente tem duas coisas importantes na nossa vida, que no meu entendimento, é o trabalho e a família. Sim. A família é em casa, o trabalho é na empresa, se for o caso de empresário. Então a gente tem que viver nesses dois ambientes harmonicamente felizes. Para viver feliz, vocês são fundamentais. Uma prova disso é o que o Helder falou.
olha como ele escolheu a profissão dele. Sim. Ele viver bem numa cidade bem planejada fez toda a diferença na tua vida. Hoje a gente estuda, né, neuroarquitetura, então a gente consegue ver o quanto o ambiente consegue interferir no nosso dia a dia, E o que é a neuroarquitetura? Yara, esclarece para a gente, para os leigos. Boa pergunta. Bora ter tocado nisso. Neuroarquitetura a gente consegue ver que hoje o ambiente, vocês podem ver até os grandes projetos hoje, um exemplo do Google, que é uma marca, né, tão forte no mercado, o quanto eles usam a biofilia, que são as plantas interagindo a natureza dentro, né, da arquitetura, o que tudo influencia, tipo, toque, texturas, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um significado. Sim. E tudo funciona pra gente. Claro. As cores, né? As cores são importantíssimas. Mudou muito já hoje. Mas você tocou agora a tua pergunta, voltando à pergunta que você colocou, mas foi muito bom ela ter tocado nessa história agora também, que está mudando, né? Principalmente depois da pandemia, Thaisão. Eu acho que evoluiu muito. As pessoas começaram a entender que precisavam morar melhor. Precisavam de ambiente diferente. E aí vem esse fator agregado que você falou. Como é que o cliente consegue agregar esses valores, né? Quando você projeta, um exemplo maior foi o que a gente teve agora, o lançamento que a gente fez lá no Pé na Areia, que é um condomínio em Salinas. E aí são vários proprietários, né? E são 6 casas. São lá, 6 casas, né? Exatamente. Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer. Maravilhoso. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Você conseguiu num terreno que não é enorme, né? Satisfazer de uma forma brilhante as 6 casas e pé na areia, né? Foi um desafio ali também, né, Zé? Era uma casa só que existia no terreno e transformar em 6 unidades. Verdade. Então era colocar mais para cima e fazer com que aquele desse certo com os níveis que eu criei. Mas só para voltar à tua pergunta, foi quando nós conseguimos fazer alguns orçamentos. E qual a mobília que a gente vai usar agora? Procuramos uma marca que desse o quê? Qualidade e outra coisa, conforto, mas que ela tivesse uma garantia muito grande. E nós procuramos quem? De novo, a Marmobras, a Galeria Marmobras, que é a Tideli, né? Verdade. Uma marca poderosa. Foi todos eles lá, nós levamos todos, inclusive o grupo lá, e nós decidimos em conjunto. Então não foi só eu dizendo, olha, vamos comprar isso aqui. Foi eles terem o tato, a experiência de ver o móvel ali e dizer assim, não, realmente é o que a gente precisa para lá, que é um valor agregado, que é um custo-benefício. De qualidade que pode enfrentar os intempéries de uma casa, ou de um condomínio em Salinas. Sem dúvida. Nós fizemos lá todo o resort exclusivo e fechamos o outro, que eu esqueci o nome, todo em Tidede, todo. Sim. O resort inteiro. Desde as cadeiras de piscina, restaurante, bar, os mobiliários internos das sacadas, todo o Tidede. Vocês me deram a oportunidade Tu tiveste a oportunidade de ir lá conhecer a fábrica. O Helder não foi estar me devendo essa viagem. Estou esperando. Não é tu que está me devendo, já convidei 2 vezes. Mas é porque a gente tem que fazer. Não conseguiu a tua agenda, tu estavas viajando. Mas a próxima eu tô lá. Surreal. Assim, a gente sai, a gente habilidade, sabe que né, deles fazer aquilo. Manual. Tá chocado. E assim, a gente sabe que é um valor agregado, que é mais alto, sim, mas quando a gente vê o trabalho minucioso, eu saí de lá dizendo, gente, é baratíssimo. Porque é surreal. O cliente não sabe, ele não sabe, ele não consegue enxergar por que aquele sofá custa X e o outro custa Y. Mas quando vocês, profissionais, vão até a fábrica, vocês entendem e conseguem passar aquela energia para o cliente, ele consegue entender. Não, peraí, já entendi. Isso é outra história. Não dá para comparar com a linha tal da fábrica tal, porque não é a mesma coisa. É uma marca referendada, é uma marca. E está em 14 países. Abriu agora em Dubai, ano passado, e agora em. E está bombando, né? Em Dubai. Abriu outra loja de Dubai, segunda loja de Dubai. Está bombando lá de uma forma. Isso só é ruim para a gente aqui, que o nosso prazo de entrega aumentou. Eles dobraram a fábrica ano passado. Eles aumentaram 70% da capacidade da fábrica, os prazos reduziram para 45 dias e agora de 4, 5 meses para cá aumentou de novo para 120 dias. O que mostra que eles estão bombando. É um trabalho muito manual, né? Muito manual, que a pessoa pensa que é uma máquina, bota na máquina lá, vai sair a cadeira tal, vai sair a mesa, a base da mesa tal. É muito valorizado, né? O que aqui no Brasil a gente ainda não tem tanto sem dúvida. Não valorizam tanto. Tu queres mostrar um pouquinho dos teus projetos pra gente, Niara? Podemos, sim. Isso é legal, olha, a Niara está com 12 anos de experiência, mas agora pouco tempo na área mesmo de se voltar para cima. 6 anos que eu tô com o meu efetivamente, escritório. Né? E você vê o potencial.
Como Claro. uma jovem como ela, Com olha, certeza, olha os com projetos certeza. maravilhosos. Né? Aí é uma clínica que a gente fez no Rio de Janeiro, ainda tem isso, Sim. tipo, hoje com a internet a gente consegue, né, Fechar projetos, né? Fora. fazer Fora com mais facilidade. justo. E assim, foi uma cliente que ligou para mim e disse assim: Niara, eu só quero fazer o projeto se for contigo. É uma clínica oral facial. E eu me apaixonei pelos teus projetos. E assim, a gente não se conhecia, Sim, é feeling mesmo. claro. E aqui foi muito bacana, porque como a Marmobras é Sim. pedra, né? Eu criei uma arandela com o verde Guatemala. E Tá. eu achei que eu não fosse conseguir executar, Niara, mas tá Eu não tinha visto ainda. perfeita. Niara. Eu não tinha Esse é o visto. mármore, né? É um Esse mármore mármore que eu usei no balcão. que eu Foi sou isso. apaixonada. Autorizou. É, É olha isso aí. Exatamente. É isso mesmo. E ficou muito legal. Já foi executado agora esse projeto aí, é a maquete, mas Uhum. ficou muito legal. Olha, a outra É clínica, outro né? lado da clínica é Tá. do Rio de Janeiro também, que a gente fez uma volumetria, ficou bem legal. Olha, esse é a clínica que a gente Voltou, né? vai A recepção. no final do dia agora a gente vai para a inauguração agora. É um mas instituto aqui em Belém. Manda aqui fotos em pra Belém. gente. Manda fotos É pra um gente. instituto voltado para mulher, mas que começou, tá aí, muito interessante. Começou sendo a metade de eu acho que 3 salas, se eu não me engano. E quando a gente começou a apresentar o projeto, a gente disse, olha, pro que tu estás pensando, tu tem com certeza potencial de ir para um lugar muito maior. Aí ia ser a clínica dela, voltada para mulher, e o restante, uma clínica de um cardiologista, que era o marido. É um Certo. casal de médicos. Saiu o marido e entrou. E nós fizemos o projeto da clínica cardiológica. Aí a gente começou a ver que não era o que eles estavam Que eles pensando. pensavam, sim. E aí ficou o andar inteiro do prédio, toda a clínica Legal, do muito instituto. bonito, muito bonito, Yara. Parabéns. Ficou bem legal, bem Parabéns. diferente. Que é a questão dos ambientes instagramáveis também, Sim, que agora claro. a gente não quer fazer mais um ponto Tem instagramável, que pensar, né? tem que Tem pensar todo nisso. um contexto. Exato. E bem diferente, né? Não é aquela coisa Sim, muito ali. sim. Piso, Tem a cara né? da Grécia. O Lembrou piso. Eu fiquei apaixonado por E ela Nossa, não o tinha ido piso. lá, isso que é Eu interessante. nunca Olha tinha Olha que ido na interessante Grécia. isso pra gente, né? É Nicola? A gente muito. foi agora, pisou, teve a experiência de E estar é ali naquele exatamente ambiente. assim. E Eu ela- mandava para os olha aí. meus clientes, gente, parece que quando a gente entra uma no emoção, mar, né? a gente É isso tá aí. realmente fora, as texturas, É isso aí. os seixos. Aí foi muito bacana também. A inspiração foi Mykonos? Foi. Ó, Foi. Mykonos, né, que é Exatamente. maravilhoso. E ela não tinha Mykonos. ido lá. E Ainda agora não ela tinha foi ido. lá. vai É. melhor Pisou. ainda. É maravilhoso. Na entrada tem uns pilares que a gente colocou todo revestido de seixo. Então, Sim. assim, conseguiam um pedreiro maravilhoso. Para colocar Ele esse seixo, colocou encaixar tudo seixo direitinho, por né? seixo. Por quê? A gente tinha um prazo reduzido. A gente não tinha como comprar as placas que já vem prontinha. já né? vem prontas. Mas esse é o desafio, né? Acho que Um Claro. por um, ele Esse que esse é o colocou. desafio. E assim, a fachada ficou muito bacana. Sim. Ficou muito legal. A gente conseguiu também um artesão muito legal. O Douglas, que ele é ele é do interior Sim. de Capanema. Tá. Acabei de lembrar. E ele conseguiu também executar perfeitamente. E aquela área de fora ficou maravilhosa Ficou também, né? muito gostosa, Você passa né? da rua, você vê aquele clima, tem um DJ que fica lá fora. Sim. Aí às vezes é DJ, às vezes uma música ao vivo. Muito É. legal. É importante, né? Essa experiência que a gente vai buscar lá fora, às vezes. Claro. Né? Você vê que ela trouxe um projeto que ela não tinha ido lá. Agora, imagina ter ido lá na referência. Então vai embora lá. Uma lá fora, né? Aquela Lá de fora, Essa área toda com seixo E também. ali é o mezanino onde tem a A baladinha, festa, né? que aí dá pra... Eles fecham uma cortina de voal preta quando tá tendo festa, Sim. né? E quando não tá tendo festa, eles abrem, que aí fica essa integração da luz do dia com... Muito legal. Entrando, E o né? DJ fica aí fora, né? E o DJ fica O aí restaurante fora. fica à direita aqui. Isso, né? fica... O bar fica E o logo bar em cima. nessa direção. E como a gente fez um trabalho também com o ar-condicionado, ele vem também o ar-condicionado um pouco para essa área de Sim, fora. sim. Então não Pra fica não deixar calor. tão quente, né? Fica bem bacana.
Olha, aí é um lavabo que a gente fez com o ônix iluminado Ônix, também, lindo. da Marmobras. Ficou bem lindo esse banheiro. Tá se usando muito dourado, né? Tá. Com os acessórios. Olha, Bonito. aí outra clínica que eu te Sim. falei que a gente tá numa pegada que veio muita clínica. Sabe, mas olha que interessante isso, né, Isan? Quando o arquiteto começa a mostrar um trabalho dele diferenciado, né? Divulga na De uma internet. clínica, de um segmento, aí Ele os vai outros pegar vêm, vários. os outros vêm, Foi meu é caso das verdade. concessionárias. Foi o que então, aconteceu com o dia nas concessionárias. Sim. Fizeste várias. Sim. Várias marcas, né? Várias marcas. Várias então marcas. é isso, olha que interessante. Bonito esse projeto. Aí é um consultório de um cirurgião plástico. Nós desenhamos, a mesa dele é bem bacana também, de neuromaquina, Aham. com um design bem diferenciado, assim. O piso Tem a imagem? vinílico, todo da Marmobras, os grandes formatos também. E eles ficaram Sim. apaixonados, assim. Aí é um quartinho infantil, que a gente fez também. Lindo o contexto, a decoração. É. É disso. Aí a clínica, a região. Lembra da fachada que a gente estava passando em Dubai? Sim. Que a gente viu, que aí tu falou, Eras, muito legal. Eu falei, Helder, eu acabei de fazer uma fachada igual a essa, eu nunca tinha vindo aqui também. vendo? Aí todo o corte, todo recortado com trabalho de iluminação é a fachada dessa clínica. Ficou muito legal. Essa porta também toda dourada de ACM. Aí nós criamos também esses arcos a gente criou a luminária e o arco com o espelho em todo um corredor, Sim. ficou muito bacana. Muito bacana, Yara. Parabéns pelo teu trabalho, né? Você com 12 anos já de experiência, mas mostrando a tua cara, mostrando o teu trabalho, a inovação, realmente a audácia de realizar alguns projetos Sim. importantes e que deixam a marca na arquitetura local, né? E você, Helder? Você tem muita coisa para mostrar para a gente aí, tem a catedral, tem as grandes obras de Salinas. Eu Exatamente. queria falar com vocês dois, aliás, também, sobre aquilo que eu falei agora há pouco, sobre o mercado de Salinas. Porque com esse boom, está havendo muita obra. Por exemplo, metade das nossas vendas no ano passado, metade não, 40% de Tideli foram para Salinas. Sim. Interessante. Impressionante. Porque a Tideli tem a cara de Salinas, Sim. e o mercado está muito Nosso ascendente clima, lá. Eu acho né? que lá hoje tem mais de 280 unidades, fora os resorts. Agora, Fora os resorts. Sim. E tu estás fazendo um projeto lá, né? Fizeste alguns lá em Salinas, além do Privé, que fizeste um condomínio agora para a estrutura, não foi isso? a Estudo Engenharia, depois do sucesso total do Pé na Areia, né? E ela nos procurou e fez uma parceria agora. A gente lançou, a gente fez um lançamento aí, um sucesso, inclusive, o lançamento, né? São 8 casas. São 8 casas. Um projeto, a gente tem até um vídeo para mostrar aí. É interessante esse projeto, Isan, porque a gente agregou várias coisas. Aí eu chamei a Márcia Lima já para participar do projeto desde o início, que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Claro. E o cliente ele não quer pagar. Porque ele quer primeiro contratar o arquiteto, mas esquece que eu tenho que incluir num projeto como esse, até pelo nome que eu criei, Sim, que até claro. o nome eu criei, é novo marco, chama-se Boulevard Beach. E nesse formato, as casas elas não têm, cada uma tem a sua privacidade, e elas são praticamente, todas elas têm vista para o mar. E o carro entra, né, e ele some, ele desaparece. Então é muito legal. Vai para baixo. Você já sai, exatamente, você já sai dentro da sua residência. Então é uma inovação total. E Então, aproveita a área, né? Total, é um negócio fantástico. Então você tem acesso, tanto faz, se estiver chovendo ou não, você já sai dentro da área gourmet, da varanda gourmet, uma piscina. Foi o projeto que foi lançado lá na Família de Itália? Família de Itália, Foi exatamente. que eu não podia, eu tava com dor de coluna. Inclusive, Crise de coluna. Inclusive, é uma inovação também, olha, que a construtora está lançando Sim. agora. Nós vamos entregar a área condominial toda pronta. E as casas elas são todas nas diagonais. Então nenhuma casa fica de frente para outra. Então, Zé, olha aí, você tem uma imagem desse paraíso, né, no Oceano Atlântico. E a gente teve toda uma concepção, contratou uma agência, né, para poder fazer o lançamento. E é belíssimo, o projeto é uma coisa assim fenomenal. Salinas já merecia. Nós temos um problema muito grande lá na Isan. A Salinas não é tão grande. O Atalaia, então, e nós temos. As pessoas estão procurando a segunda moradia. O que é isso? É você ter uma segunda moradia, uma opção de morar bem. E por incrível que pareça, Isan, tem gente já morando. O Pé na Areia é um exemplo. Então veio uma família do Sul e trabalhou com soja e vieram para morar em Salinas. Procuraram lá e compraram uma casa no Pé na E Areia. vou te dizer mais, só não tem mais gente morando lá porque não tem um hospital. Não tem Exatamente. hospital que eu digo, Unimed da Sim, vida. sim. Exatamente. Entendeu? Mas O dia que muita tiver, gente, vai disparar. na pandemia, muitos dos amigos dos Foram meus pra lá. pais foram Sim, morar claro, para lá. Claro. Então acho que realmente Aí- tem muita Mas gente aí estás morando. apresentando o projeto aí. Exatamente, foi um vídeo institucional, né, que saiu, olha Sim. o projeto aqui como é lindo. Então você tendo uma vista panorâmica de cima. E outra coisa legal é que esse terreno ele tem um desnível de 3,5 metros.
Então a Qual rua é o da tamanho frente, do terreno? o terreno tem 62 por 32. 60 por 30, É. mais ou menos. Então, olha, você percebe aí, 1.800 metros. vocês percebem os níveis aí, olha, que interessante. Lá em cima o rooftop, aí você, olha que interessante, o paisagismo, que Aí entrou, tu só viu, vê né? 3 níveis, né? Só vê praticamente 3, mas o rooftop ele não lá. conta muito, que ele é meio aberto, né? Então, A garagem, a garagem que é o Esse- segredo, olha, o você já subsolo. entra ali, uma porta automática, olha lá, a garagem que some, né? A Márcia Lima que integrou ao projeto, Sim, que a gente trouxe ela desde o início. E é legal que as garagens já tem, todas elas vão ter, cada casa vai ter um ponto para o carro híbrido. Então, isso é tecnologia hoje, né? As Sem guaritas, dúvida. a guarita vai ser toda blindada, à prova de bala. de quem é o empreendimento? É empreendimento da Pode Estrutura falar? Engenharia. Ah, Da Estrutura Engenharia. É inovação total. Eles já estão com vários empreendimentos lá. Sim. Eu tô administrando algumas obras deles, né? Olha que lindo. Então você tem um complexo dentro de um condomínio fantástico, com paisagismo integrado, tá? O piso que a gente está usando, tudo especificado. Olha o A rooftop. Itideli. Olha aí, tá vendo aí? Eu tô vendo. Olha, uma piscina, né, com borda infinita. Ela tem uma cascata. E fica a quantos metros da praia? Então, ela fica a 3 quadras da quadra, da praia. Quer dizer, Ou seja, o quê? Uns 500 metros, mais ou menos? por aí, mas tá aí diz, aí vai falar, exatamente, tá aqui a localização, ali é a loja 300 metros tudo, do lá está o Atalaia. privê, aqui está o terreno. E daí, Zan, que interessante, você já vê o mar, De quem olha, de quem chega na Atalaia, pela direita ou esquerda? do lado direito. Direito, tá. Tem a tudo, conveniência, Tá. por trás Atrás da da tudo. tá. E essa, olha que interessante o projeto, né? Muito E bonito. essa área, o gazebo, tem E, a área lá- do e meio. todas, no rooftop tem uma jacuzzi ou uma piscina particular? Todas as casas têm piscina, Piscina particular. lá no rooftop. Tá. E aquecida, né? Não vamos entregar completo. Aí o salão de jogos, a adega no subsolo, olha que interessante. E aí o legal. rooftop, Na garagem do subsolo tem a adega e tem o salão de jogos. tem salão é de isso? jogos, Tá. exatamente. Então, várias opções, né? Esse é o diretor executivo da empresa, Sim. né? O James, é Muito um bonito empresário o assim, novo e está inovando, né? Com E aí certeza. ele teve a audácia de fazer esse projeto comigo, como eu digo, né? Sim. E foi um sucesso de venda, Thais. Acho que está sendo. Quantos metros tem? São 350 metros 350 quadrados. metros, É. em 4 níveis. Em 4 níveis, entende? Bem distribuído, né? E a área de lazer, o complexo em si, que ele é maravilhoso. E aí o seguinte, Salinas realmente está passando por esse processo. Então o metro quadrado de Salinas está em torno de 10, 12 mil reais hoje, um empreendimento bom. Sim. Então eles vão lançar, daqui a pouco vamos lançar também 2 prédios lá, 2 torres, né? Está só Sim. esperando que aumente ali o nível, né? Mas a gente vai lançar 2 prédios assim, bem arrojados para Salinas. Então se prepare porque está vindo muita coisa moderna para Com lá. certeza, sem Bem dúvida. interessante. Sem dúvida. A gente fica feliz, né? Sem Tem que ser. dúvida. Poxa, trouxe com pra mostrar certeza, mais a pra gente gente. é apaixonado por Salinas, É, né? verdade, verdade. E agora abriu o aeroporto, né? Começou o primeiro voo, daqui a Sim. pouco aumenta, amplia. E é impressionante quando a gente vai para Salinas. Eu fui agora, recente, fiquei lá no resort e conversando com as pessoas, você é de onde? Fortaleza, você é do Paraná, do Brasil inteiro. Do Brasil Impressionante, lotado num final de semana que não tinha nenhum feriadão, agora 2 semanas atrás. Você vê que Salinas ganhou o Rally, né? É. Ele finalizou lá. Então você sabe que Salinas está em evidência hoje, né? Sim, E eu acho que Salinas está naquele boom de mercado. Então, eu acho que para os arquitetos, para a parte de construtoras, então isso é muito importante. Salinas Claro. ela nós mudou, estamos cara. com Como Né? várias mudou casas completamente. também, residenciais. Lá em né? Salinas. Em Salinas. Dentro de alguns condomínios também. Sim, sim. O Aras, fala um pouquinho pra gente do Aras, que eu vi a entrevista do Robson. Robson. O Robson está fazendo a Vitória, né? Não sei se chegaste a ver, Já Yara. vi. Uhum. Que vão fazer um Aras em Castanhal, né, numa área maravilhosa, e é idealizado da mesma forma que é a Fazenda Boa Vista, Que tem um em hotel São Paulo, fazendo. né, onde tem o Fazano. Aqui em Belém nós vamos ter o nosso. Isso. Aí eu queria que falasse um pouquinho desse projeto. Então, Isan, é um projeto audacioso, né? É uma coisa assim, inovadora. Acho que para o estado do Pará vai ser uma referência. Eu viajei com os 2 empresários que estão envolvidos, mais o Robson também, que é do hotel. Então nós fomos conhecer a Fazenda Boa Vista, o complexo. Por sinal, estão com uma mega obra agora lá também de infraestrutura, tem uns prédios, uns complexos bem interessantes. Então vai virar uma cidade ali, por ser incrível que pareça, né? E aí a ideia era visitar, nós visitamos praticamente 6 áreas, praticamente 5 ou 6 áreas, e dentre eles o Fazenda Boa Vista, que é uma referência hoje, com o hotel fazendo dentro. E a gente ficou encantado com aquele processo todo ali, né? As casas, enquanto você anda dentro do condomínio, você não percebe as casas. São casas caríssimas, maravilhosas, mas elas não interferem muito. São mansões, né? São coisas fantásticas, realmente. E esse projeto a gente está agregando agora para esse novo processo, que é o Aras Flamboyant, que todo mundo conhece ali em Castanhal. Uhum. E o bom é porque ele está dentro da cidade praticamente. Então, 1,5 km. E vão ser quantos lotes lá? E aqui Então, perto, né? Aqui perto, exatamente. Então, isso é muito bom para os colegas, porque Claro. vai surgir um Poxa, grande um Um mercado grande agora. mercado com muitas obras. Muitas obras. Para as lojas, né? Claro. E você que tem uma loja agora lá também, Claro, né? com Uma loja certeza, né? referência. Essa Marrobras inclusive. Castanhal lá Exatamente. tá
também é um mercado novo para nós lá. Exatamente. Aí está o Dr. Jorge, que é da Sim. incorporadora, que É meu parceiro lá. seu parceiro, nosso amigo. Jorge Costa. E ele também nos chamou para agregar esse projeto. Então, nós vamos fazer um complexo de 1.200 lotes. Vão ser 3 fases, né? A primeira fase vai ser 500 lotes, vai ter campo de golfe. Tamanho lote grande? Lote a partir de 1.200 metros quadrados. São lotes bons. Né? Para você fazer uma casa bem... Mais ou menos 20 por 60. Alguma por coisa aí, mais ou menos assim. Então Até vai ser... porque o foco, né, desse tipo de empreendimento é que tenha uma área Exatamente. permeável grande. Exatamente. Sim. E a vantagem desse projeto, exemplo, porque o área já existe. Ele não vai ser formatado, ele já existe. Claro que nós vamos colocar algumas outras situações. Existe um grande lago lá dentro, maravilhoso. A natureza em si ali é maravilhosa. Tem uma área de lazer que a gente vai fazer junto com Vitória Regia, Pirarucu dentro, um negócio fantástico. Então, peixe-boi. Então, vai ter muita coisa interessante dentro para agregar para quem. Então, nós estamos a 7 chaves, né? Porque é um projeto realmente maravilhoso. Vai ser lançado ainda. Mas eu te digo o seguinte: vai ser uma grande mudança para o mercado local, tanto com relação ao comércio em si, de Castanhal, tanto é que eles não estão só pensando nisso. Eles estão pensando em trazer um shopping center também. O entorno. Do entorno, o exatamente. Para a cidade, condomínio. Exatamente. No entorno vai ter um shopping center na BR. E a lote, tens ideia de preço? Então, eles estão formatando o processo ainda todo. Sabe ainda. Mas já está sendo, praticamente já chegou mais ou menos no valor. Mas vai ser um valor muito bom, porque o que é que eles vão fazer? Como é longo prazo, então eles vão esticar muitas parcelas, né? Então a ideia foi essa, de fazer uma coisa agregada. 2 anos e 4 anos. Exatamente, mas a ideia é focar logo o hotel. Claro. Então a gente já está projetando um hotel maravilhoso. Vai ser a expertise lá do Robson na Fazenda Vitória. Exatamente. Qual é a diferença? O nome vai ser Fazenda Vitória? Também vem Fazenda Vitória. Hotel Fazenda Vitória. Sendo que lá foca o búfalo. Tem o búfalo, a história, quem conhece o hotel, que é maravilhoso. Lá já vai ser os cavalos. Então já vai ter uma grande diferença nisso aí. Só que ele vem com um hotel boutique, é diferente do de lá, porque o de lá é bem rústico, né? Aquela pegada de fazenda. Claro. Aqui não. Vai ser um hotel conceito. Pegada de Aras. Hotel conceito Aras, mas sendo com hotel boutique. E de alto luxo. De alto padrão. Com piscinas integradas, uma coisa bem diferenciada mesmo. Então é um projeto audacioso para o mercado. Nós já vamos fazer esse projeto, vamos começar a obra do hotel. Já existe uma verba para isso, né? O Dr. Jorge com a incorporadora. O hotel que em torno, que ele vai gerar esse fluxo, né? Do hotel, né, que exatamente, que gera todo esse complexo todo. Então, o hotel ele atrai, porque ele vai ser um atrativo. Então, você já faz parte do negócio. Claro. Então, você se hospeda, você já está ali dentro do complexo. Quando você fizer, por exemplo, tu tá com o teu imóvel pronto, tu quer fazer uma festa aniversário, já tem um hotel lá para se hospedar as pessoas. Então, isso agrega muito para dentro do condomínio, né? É diferente. Sem dúvida. Entendeu? Sem falar no Aras, viu? Então, o cara que quiser ter um cavalo de raça, para ele ganhar dinheiro, inclusive, porque ele pode colocar ali um produto que ele vai exportar, seja lá o que for. Então, ele vai ter também toda a habilidade para o filho quiser fazer, vai ter toda a expertise do hotel. Aí o hotel que vai operar isso, olha que interessante. Porque ele tem um processo lá no Fazenda Vitória, que ele tem a fazendinha, lembra? Então, lá ele vai fazer o projeto já com áreas, ou seja, então ele vai aproveitar a equitação, vai ter todo um processo lá, já para quem se hospedar. Então, vai ser um negócio completamente diferente do Fazenda Vitória lá. Vai ser um processo inovador. Agora, o projeto, eu te digo que é uma surpresa, porque ele vem com muita pegada diferente. Acabei de chegar de uma viagem, nós chegamos numa viagem maravilhosa aí. Então você já vem com a mente ali, né? Com certeza. Passa pra gente fazer uma... Com certeza. Né? Vamos ter que marcar um próximo para falar desse projeto. Com certeza absoluta. Olha, pessoal, fique à vontade para a gente finalizar. A gente já chegou no nosso tempo e eu quero agradecer imensamente, em nome da Marmobras, em nome da Roma News, e desse programa, que o objetivo é fundamentar o nosso cliente, o nosso ouvinte, o nosso telespectador, de que ele realmente possa conhecer um pouco do trabalho de vocês e também do nosso trabalho da Marmobras com vocês. E eu quero agradecer que vocês toparam bater esse papo e que seja o primeiro de muitos que tenham pela frente. Foi maravilhoso o encontro com vocês. Vocês são 2 pessoas extremamente competentes na área de vocês e para a Marmobras é um orgulho, um prazer muito grande ter vocês como nossos parceiros. O Helder já há 30 anos, né? Desde quando ele era estudante, e a Niara nos últimos 10, 12 anos, né, Niara? Também uma grande parceira nossa. Obrigado por você estar aqui com a gente. Olha, eu agradeço, eu quero agradecer por estar com vocês dois, que além de profissionais maravilhosos, foram assim indispensáveis no início da minha trajetória. O Helder com palavras sempre me direcionando da melhor maneira possível. Ele é um professor. Um amor de pessoa, ele e a Claudinha sempre... Verdade, Cláudia também queridos, é muito especial, muito especial. Vocês que eu cresci conhecendo, sempre me trataram desde recém-formada como
uma profissional, sempre me dando também várias oportunidades. Com certeza. E isso, para mim, nunca vou esquecer também. Tá certo. Agradeço, Que bom, eu Nhara, amei que participar bom. com Obrigado, vocês eu dois também, aqui. eu também. Foi maravilhoso. Olha, Lisan, eu acho sem palavras para falar. E quando você me convidou, é incrível, quando tu mandaste os convites, eu estava com ela. Tava Estava com em viagem. Foi. Aí que chegou para mim e disse, olha, Nhara, aqui, aí ela chegou com ela, olha aqui, estou sendo Eu, convidado. amigo, nós Então vamos. foi interessante isso, né? Com certeza. E te agradecer pela essa parceria de longos anos aí e te dizer que muito me honra, né? Tá sendo entrevistado por você, que eu me orgulho muito de ti, você é um cara referência para mim e a oportunidade que sempre me deste, né? Eu lembro muito bem das feiras que a gente participava da Revestir, que você sempre esteve lá atuando, né? Verdade. E a gente sempre estava junto, pesquisando, você sempre está batendo papo, trocando ideia de loja e tudo mais. E para mim a Marmobras é uma referência também. Então, eu sempre costumo dizer... E o Helder também participou da nossa história de uma forma muito forte. Todas as reformas e as ampliações que a gente fez lá, ele estava lá, vem cá, Helder, vem cá, quero uma dica tua. O que tu acha? Não, isso aqui não vai dar certo, não, isso aqui vai dar certo. Com o amor que a gente tem um pelo outro, né? A amizade que a gente construiu ao longo de todos esses anos. E amizade com uma palavra muito forte que, no meu entender, na vida a gente tem que ter, que é gratidão. Né? Uma amizade, ela tem que ser cercada da gratidão, porque a gente tem que ser grato às pessoas que nos ancoram, que nos apoiam, que nos ajudam, ou de uma forma na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também, né? Sim. Então, obrigado, Helder, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado também, foi um prazer. Foi um prazer. Pessoal, foi um prazer, uma honra enorme conversar e bater esse papo maravilhoso aqui com dois grandes profissionais da arquitetura paraense, Helder Coelho e Nhara Coutinho. O Helder com mais experiência já há 30 anos, a Nhara com 12 anos de experiência. É uma honra ter eles aqui batendo esse papo. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e tenham aprendido alguma coisa, porque a gente quando vê uma entrevista dessa, a gente pode entender um pouquinho o lado de como pensa o arquiteto, de como pensa a empresa fornecedora. Então, para nós é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui na Roma News, nessa parceria da Marmobras. Obrigado, Helder, obrigado, Nhara. Assistam, não percam esse Marmocast. Obrigado.